Pode. Atenção. Três, dois, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, convidando você a vir conosco alinhar os ponteiros da sua vida, estar com o cronos da sua vida, mas principalmente dentro do Kairós de Deus, alinhado com a vontade de Deus. E como nós podemos alinhar a nossa vida com a vontade de Deus? Compreendendo as Escrituras, colocando em prática o que a Palavra de Deus nos ensina, o que Jesus nos ensina. Nesta série de programas estamos conversando sobre as advertências de Jesus para nós. O que Jesus diz, não faça, cuidado. Sim, no programa de hoje conversaremos sobre este tema, advertência sobre o juízo temerário. O que é o juízo temerário? Cuidado com isso. Por quê? Para onde me leva eu julgar as pessoas apressadamente e sem provas? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir a sua voz e receber instrução do Espírito Santo. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, a Palavra de Deus nos mostra o Senhor Jesus ensinando sobre o juízo temerário, ensinando sobre o julgamento precipitado, o julgamento precipitado. Eu me lembro, há muitos anos atrás, aqui no Brasil, a gente tinha uma revista chamada O Cruzeiro. E o Péricles tinha um caricaturista que fazia o Amigo da Onça, e eram muito interessantes as caricaturas dele, trazendo lições de vida, lições muito importantes do dia a dia para as pessoas. E eu me lembro de uma figura que ele colocou assim uma série, colocando as aparências enganam, as aparências enganam. E o que ele fez? Era uma cena de uma família na mesa, e estavam ali com o café da manhã, e um deles, de pé, com a faca, passando manteiga no pão, e duas pessoas assim assentadas à frente, e uma delas com as mãos levantadas, festejando, gritando, alegre, sei lá, era uma festa, um café alegre. Mas a sombra daquela imagem dava a entender que aquele homem que estava com a faca estava levantando a faca para matar, para assassinar aquela pessoa que estava com as mãos levantadas. As aparências enganam. A pessoa olha, ela julga, ela erra, ela peca, ela falha, porque nós não conhecemos o coração. Nós não conhecemos toda a situação, por isso o julgamento justo precisa ter o acusador e precisa ter o que vai defender. E precisa ter as provas concretas para que haja o julgamento justo. Quantas histórias já houve de pessoas que foram condenadas, foram para a prisão por causa de um julgamento injusto, um julgamento parcial, alguma coisa que não foi correta. Eu me lembro de uma história real, até coloquei esta pequena história no nosso livro Dia a Dia, que é um devocional, de uma mulher, uma senhora, uma velhinha. Na época de Natal, as ruas lotadas de gente comprando os presentes de Natal, e as lojas colocavam os seus mostruários nas calçadas, e ficavam seguranças das lojas vigiando as crianças, vigiando as pessoas. E aquela velhinha passou ali naquela calçada, baixou a mão no chão, pegou alguma coisa e saiu assim meio apressada, meio
suspeita. Aquele segurança olhou para aquela velhinha e disse: abre a mão, me mostra o que está nas suas mãos. Você pegou alguma coisa aqui? Pensando que ela roubou alguma coisa da loja, algo que caiu. E quando ela abriu as suas mãos, tinha um caco de vidro. Ela disse: eu estava pensando nas crianças descalças. Um caco de vidro nas suas mãos. Aquele homem ficou super envergonhado. Como é ruim quando a pessoa julga o outro. Acha que o outro pensou algo a respeito dela e não houve nada disso. O juízo temerário é proibido. Vamos ver o que Jesus ensinou? Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Jesus diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Você já pensou um pouquinho na seriedade desta palavra? Primeiro, o Senhor diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Nunca queira estar como réu num júri. Nunca queira estar como réu. Ou devendo, ou injustiçado, sendo acusado sem merecer. Nunca queira. Então, não julgue. Não julgue. Não julgueis e não sereis julgados. E aqui o Senhor diz algo muito sério: com a medida com que nós julgarmos, seremos julgados. Muitas vezes nós colocamos a medida para nós bem curtinha. Eu fiz isso, mas olha, por causa disso, e você acusa os outros e você quer que o seu castigo seja bem pequenino. Mas o castigo para o outro você coloca bem grande. Mas ele é culpado, ele fez isso, ou ela fez isso, ela merece um castigo mais forte. Não é assim. O Senhor diz que com a medida com a qual eu julgo, eu vou ser medido. Com a medida, com a rigidez que você julga os outros, você será julgado. O melhor, Jesus diz, não julgueis. Porque o Senhor, quando Samuel foi ungir o novo rei no lugar de Saul, Samuel chega na casa de Jessé e Deus disse para ele que um dos filhos de Jessé, Deus havia escolhido para ser rei no lugar de Saul. E ali estavam os filhos de Jessé. Eliabe era alto, forte, bonito, porque Saul era o homem mais bonito que tinha Israel. A Bíblia diz que dos ombros para cima, ele sobressaía no meio da multidão. Imagina o quanto ele era alto. Imagina, do ombro para cima, ele estava, a cabeça do povo todo estava do seu ombro para baixo. Ele era alto, ele era forte, ele era bonito, muito bonito, Saul. A família de Benjamim deu gente bonita como a rainha Esther, Hadassah, muito linda, da tribo de Benjamim. Mas a palavra de Deus nos diz que quando Samuel foi ungir o novo rei, ele olhou para Eliabe e pensou, está diante de mim o novo rei. Olha, perfeito, Senhor, excelente. Deus disse, não escolhi este. Tudo bem. Veio outro, Samá, tão bonito quanto o primeiro. Não olhe para a aparência, disse o Senhor. O homem vê a aparência, porém Deus vê o coração. Nós não podemos julgar jamais as pessoas pelas aparências. Pelas aparências. Eu sei de uma história de uma imobiliária que estava com um lindo apartamento, um apartamento de cobertura, todo mobiliado. Os donos do apartamento estavam fazendo um curso na Europa, iriam ficar 2 anos fora. E deixaram o apartamento mobiliado para ser alugado. E veio uma família simples, mas eles eram fazendeiros. Eles tinham dinheiro.
mas o jeito de vestir, o jeito de falar, e aqueles corretores disseram, não vai dar para alugar para o senhor não. E então veio um casal todo chique, todo bonito, aquela mulher toda maquiada, toda bonita, aquele homem, aquele tipo de empresários, de pessoas muito altas na sociedade, e fechou o negócio mesmo com algumas pendências financeiras. Fecharam o negócio. Assim que aquele casal bonito entrou no apartamento, naquela primeira semana, parou um caminhão de mudança na porta do prédio, desceram com a mudança, com os móveis, com a riqueza todinha daquele apartamento. E nunca deram as caras. E nunca ficaram nem sabendo o destino deles. Eram ladrões. Eram ladrões. Aqueles corretores julgaram a aparência e acreditaram pela aparência. Não julgueis. Deus não olha para a aparência, Deus vê o coração. Muitas pessoas que você olha e fala, que pessoa maravilhosa! Uau, esse aqui é um pregador da palavra de Deus, esse homem aqui, Deus está juntinho com ele, que maravilha! E Deus olha e Deus até diz, não o conheço, o nome dele nem está aqui. E às vezes outras pessoas que você, tão simplesinha, coitadinho, você despreza. Deus diz, esse é grande. Como naquela história em que um homem profeta, ele disse para os moradores de uma pequena cidade do vale, o Senhor diz que esta semana ele vai recolher o homem mais rico do vale. E aí, o pessoal da cidade, o homem mais rico, dono de tantas fazendas, o mais rico ficou morrendo de medo. Eu que vou morrer. E falaram para ele, e ele começou a acertar as coisas dele, acertar a vida dele, porque ele ia morrer. E passou a semana, e quem morreu foi um peão da fazenda dele. Um homem simples, porém cheio da presença de Deus. Um homem humilde, que nem tinha muito estudo, porém cheio de virtudes. Para Deus, ele era o mais rico do vale, e não aquele que se achava o mais rico do vale. Deus vê o essencial, Deus vê o coração. Nós não podemos julgar, nós julgamos de maneira pelo que os nossos olhos veem, pelo nosso raciocínio, então nós corremos o risco de errar e de pecar. Por isso Jesus diz, não julgueis. O que nós precisamos fazer antes de julgar? Vamos ver. A palavra nos diz, Jesus ensina, Mateus 7, de 3 a 5, Jesus continua dizendo assim, por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quando nós julgamos, estendemos o dedo assim. Olha, nós estamos com 2 dedos apontando para a pessoa, mas tem 3 apontando para nós. Sempre que formos colocar o dedo para alguém, lembre-se que tem 3 apontando para você. Será que você faz a mesma coisa? Será que você está julgando aquela pessoa e você faz até pior? É o que Jesus diz. Olha, antes de tirar um cisquinho no olho do outro, olha primeiro que você tem uma trave no seu olho. Às vezes a pessoa fica julgando, aquele pastor fez isso, aquela pessoa fez isso, e ele mesmo está vivendo no pecadão, ele mesmo está vivendo na imoralidade, ele mesmo está fazendo tantas coisas tão sujas, tão erradas, mas tem a ousadia de querer julgar o outro. Olha você. Julgamento é julgamento,
com a medida com que julgarmos, seremos julgados. Então, o que o Senhor fala para a gente fazer antes de julgar, olha a sua vida. Nós não temos direito de acusar ninguém. Aliás, a acusação é própria de um ser, Satanás. Ele é o acusador. A palavra de Deus nos diz que dia e noite ele está na presença de Deus nos acusando. A tarefa dele é acusar, acusar, acusar. O que o Senhor faz é nos perdoar, nos amar, nos dar uma nova chance e assim nós fazemos com os outros ao nosso redor. Então, antes de julgar, olha a sua própria vida. Olha como você é, como você está, antes de estender a mão, o dedo em riste para o outro. Vamos ver o julgamento temerário, o julgamento e as suas consequências. Lucas capítulo 6, 37 e 38. Nós lemos assim neste texto: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ah, quantas vezes você ouviu esse texto? Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente colocarão no vosso regaço. Pensando que esse texto, fora do contexto, está falando que eu vou dar e eu vou receber. Sim, eu vou dar e eu vou receber. Eu vou dar um pouco e vou receber muito, porque isto é lei da semeadura e da colheita. Só que esse texto está no contexto do julgamento. E o Senhor diz: não julgueis e não sereis julgados. Eu não quero ser julgada. Você quer? Eu já escapei do julgamento. Sabe como? Jesus foi julgado por mim. Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas culpas e a minha condenação. Aquele que está em Cristo não é mais julgado, passou da morte para a vida. Mas se você julga, você vai ser julgado lá no tribunal de Cristo. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Ah, quantas vezes a pessoa traz uma palavra de condenação para o outro e traz maldição, palavras duras. Não condeneis e não sereis condenados. O que eu devo fazer? Ele diz: perdoai e sereis perdoados. Com as falhas dos outros, o que eu preciso fazer é perdoar. Perdoar. Foi isso que Jesus fez e nos ensinou a fazer, perdoar. Jesus foi injustiçado, Jesus foi injuriado, Jesus foi maltratado, Jesus foi condenado, Jesus foi humilhado. Mas o que ele fez? Ele revidou? Ele julgou tudo isto no rosto daqueles judeus? Não, ele perdoou. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Às vezes a mãe recebe do filho, os avós recebem dos netos, ou você no seu trabalho recebe de quem está acima de você uma palavra tão ingrata, uma palavra tão dura. Pais recebendo dos filhos palavras duras. Mas você não deve pensar que é o filho que está dizendo. Porque nos nossos relacionamentos, ou Deus está usando as pessoas, ou é Satanás, ou é Deus, ou é o inimigo. Eu me lembro que uma vez estava chegando na igreja, estava dando aula da escola dominical, e uma senhora
que sempre sentava à frente, prestava tanta atenção, velhinha, entrou com o braço na tipóia e o rostinho dela com hematomas. E eu falei, ela estava do lado da sua filha. Eu disse, o que aconteceu? A senhora caiu, machucou. E ela começou a chorar e disse, olha, foi o meu filho. Meu filho me agrediu. Meu filho bebe muito, e ele estava bêbado e me agrediu e me machucou muito. E ela chorava. Eu disse, olha, não foi o seu filho. Não pense que foi ele. Se você pensar que foi seu filho, você vai ficar magoada com ele. Você vai ficar sentida com ele. Mas foi aquele que usou seu filho. Satanás é o nosso inimigo. Ele faz essas coisas. Mas perdoa seu filho. Ame seu filho. E vamos orar e lutar para que ele seja livre dessa bebida, livre desse domínio das trevas. Nós temos de entender isso. Perdoai e sereis perdoados. Jesus perdoou. Eu estou aqui cercada pelo Senhor, à minha direita, à minha esquerda, à frente, atrás de mim, sobre mim Ele põe a sua mão. Então estou envolvida completamente pela presença de Deus. E o Espírito Santo lá dentro de mim habita em mim. Então todas as pedras que me atingem, todo o mal que vem para mim, passa primeiro pelo Senhor. E o que o Senhor faz com as pedras? O que o Senhor faz com os maus tratos? O que o Senhor faz com todas as agressões? Perdoa. Perdoa. Ele perdoou. Por isso a palavra diz, não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. E olha, afinal, a consequência, dai e ser-vos-á dado. Aquilo que você está dando para a pessoa em termos de julgamento, de sentença, você vai receber muito mais do que você está dando. Você vai receber uma medida recalcada, sacudida e transbordante, vai ser posta no seu regaço, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Ah, eu quero ser muito misericordiosa. Perdoar, 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 perdoar e perdoar. Para que eu seja perdoada, perdoada e perdoada. Misericordioso é aquele que não dá para o outro o que o outro merece. Não dá o castigo que ele merece, mas perdoa. Então, a palavra de Deus diz que o juízo será sem misericórdia para com aqueles que não tiveram misericórdia. Preste atenção, este texto, dai e ser-vos-á dado, é em relação ao julgamento, em relação à acusação. Cuidado, não entre nesse caminho. Vamos ver aqui o julgamento de Jesus pelos judeus em Jerusalém. Como é que eles julgaram Jesus? O que pensavam de Jesus? O que achavam de Jesus sem procurar as provas, sem investigar, sem buscar a verdade? Olha o que diz João capítulo 7, de 14 a 24. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória do que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém de vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão, tens demônio, quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus, um só feito realizei,
e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem? E se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. As pessoas ali ouvindo Jesus começaram a julgá-lo. Esse cara nunca entrou na universidade, nunca fez um seminário teológico, ele não estudou com Gamaliel, não estudou com os rabinos. Como é que ele está ensinando? E Jesus ensinava: ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo. Que cara é esse? Que homem é esse? Como é que é? Quem ele está achando que ele é? Quem ele pensa que é? Ele nunca estudou, ele é lá da Galileia, não sabe letras, sem ter estudado. Como assim quer ser um mestre? E Jesus então disse: olha, eu não procuro a minha glória, eu procuro a glória do Pai que me enviou. Quem procura a sua glória, esse aí está falando de si mesmo, mas eu falo do meu Pai. Eu falo o que eu recebi do meu Pai, e vocês estão querendo me matar, vocês estão querendo me tirar. E eles disseram: você tem demônio, quem procura matar-te? Pouco depois, estamos vendo a trama para matar Jesus. Tentaram matá-lo lá em Nazaré e o condenaram em Jerusalém. Por quê? Julgaram Jesus segundo a aparência. Por isso, o profeta Isaías disse lá no capítulo 53, ele diz que da sua linhagem, quem cogitou? Quem cogitou? Julgaram o Senhor pela aparência, nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Ele foi rejeitado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Quem cogitou, quem foi atrás para saber quem era Jesus? Iria saber que ele nasceu de uma virgem, que quando ele nasceu, Herodes mandou matar as crianças de Belém, de 2 anos para baixo, que no dia que ele nasceu, uma estrela apareceu nos céus e magos vieram do Oriente para adorar o recém-nascido rei dos judeus. Se eles tivessem procurado saber quem é Jesus, eles não o julgariam, não julgariam. A palavra nos diz: não julgueis. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença, eu abro o meu coração e te peço perdão dos meus pecados. Perdoa-me, lava-me, limpa-me, transforma-me. Ó Senhor, não permita que eu julgue as pessoas, mas que eu possa amá-las, que eu possa ser bênção em Tuas mãos, que eu possa cumprir o Teu propósito enquanto eu viver. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu e fazer a Tua vontade. No nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Não julgueis. Vamos perdoar, perdoar e perdoar. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando estaremos compartilhando com você os ensinos do Senhor, a palavra de Deus. Deus te abençoe ricamente e até lá.